Vai ficar com esse fundo aí. Michel, você consegue escutar? Ana, você está me escutando? Então vamos começar. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência, né? Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Karina Tonini, professora aqui da UFES e estou como coordenadora do Teleeducação, que é uma parte do Telesaúde. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente, né, e dizer que a gente está muito satisfeito com a presença e a participação de vocês. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, que essa web ela é gravada e pode ser, depois vocês podem acessá-la no site do Telesaúde, tá? Espírito Santo. Qualquer dúvida, alguma contribuição, vocês podem enviar pelo chat. Também gostaria de solicitar a vocês a sugestão de temas. Esse nosso tema de hoje, ele foi solicitado por vocês, profissionais de saúde, tá? E nós também disponibilizamos um outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias. Também quero agradecer a presença hoje da doutora Lucília, né? Lucília Pereira Dutra Molino, aqui com a gente, pela disponibilidade, tá? Por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a agenda é tão apertada e ela disponibilizou esse tempinho para estar aqui com a gente hoje. E ela vai falar sobre o tratamento da infecção latente, né, por tuberculose, não é isso? Então, a doutora Lucília, ela é mestre em doenças infecciosas pela UFES, infectologista do programa de tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, tá? E também a gente vai ter a presença aqui mais tarde da doutora Melissa, não é mesmo? Infectologista também, né? Também infectologista da CESA. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Lucília, que ela possa iniciar a sua palestra. Bom, boa tarde a todos. Como a Karine já falou, eu sou Lucília Molino. Minha primeira formação foi pediatria. Após alguns anos, eu resolvi voltar a estudar e em uma área que fosse bem complementar à pediatria. Por isso, optei pela infectologia. Durante a residência de infectologia, eu fiz o estágio no programa de tuberculose aqui do Hospital das Clínicas, nós estamos falando do CAM, e me apaixonei pela área da tuberculose, pelos colegas de trabalho, e ali fui ficando, e hoje já somam 12 anos. Este ano eu voltei para a Secretaria de Saúde para dar um apoio técnico à Ana Paula, que é coordenadora do Estado para tuberculose, mas continuei ligada aqui ao CAM nas sextas-feiras, eu estou disponível aqui para vocês, cuidando, tratando um dia em que a gente tira para tratar os casos de resistência, multiresistência, ou monoresistência, ou poliresistência. É um dia especial, onde a gente reúne toda a equipe, discute casos. O assunto é apaixonante. O tema da aula, que me pediram para conversar com vocês, é o tratamento da infecção latente por Mycobacterium tuberculose. Assim como a Mycobacterium tuberculose, nós temos vários micro-organismos que convivem com a gente em latência. Mas hoje, especialmente, vamos falar do Mycobacterium tuberculose. Não está passando, não. Desculpe, problema técnico. Não. Ah, tá bom. Bom, não dá para falar de infecção latente, do tratamento dela, sem entender a transmissão da doença. Como é que a gente chega nesse estado de latência pelo Mycobacterium tuberculose? Que a transmissão é aérea, todo mundo já sabe. Todo mundo vê todo mundo de máscara, pacientes, profissionais de saúde. Isso ficou bem determinado já desde a década de 40, com os trabalhos de Wells, que determinou ou demonstrou que apenas as pequenas partículas de 1 a 5 micras de diâmetro, contendo 1 a 2 bacilos viáveis, seriam capazes, então, de chegar ao alvéolo e provocar a infecção.
Então, isso já é conhecido desde 1948. Em 59, já na próxima década, Riley resolve reforçar os achados de Wells e colaboradores. Riley constrói uma enfermaria especialmente programada, com ventilação controlada, coloca os doentes com tuberculose lá dentro e constrói um tubo de ventilação que termina numa outra sala, numa câmara onde ele coloca cobaios para receber aquele ar que vem da enfermaria de pacientes com tuberculose. Do lado de cada doente com tuberculose, ele colocou gaiolas também contendo cobaios. A primeira hipótese desse estudo foi de que os cobaios que estivessem perto dos doentes se infectariam mais, mas os achados demonstraram que a infecção foi igual, reforçando a ideia de transmissão aérea mesmo à distância. E também se demonstrou nesse estudo de que existe uma variabilidade entre os pacientes na transmissão da doença. Os dois próximos estudos são estudos onde se pôde demonstrar também reforçar a transmissão aérea, o de Hook e Driver, e também o tempo em que a transmissão ocorreu pôde ser determinado. O primeiro deles num avião, onde uma comissária de bordo infectou vários tripulantes em 5 meses, e o segundo foi num submarino, onde apenas um tripulante com a doença cavitária infectou 50% dos tripulantes, dos demais. Bates, já na década de 80, já sabia que a transmissão era aérea, mas ele queria entender que fatores a mais poderiam contribuir na transmissão da doença. Daí ele estudou e demonstrou no estudo dele que tem pacientes que são melhor aerossolizadores, que você, além da transmissão aérea, você teria que ser um bom aerossolizador. O que é isso? Vamos dar um exemplo. Pacientes que têm secreção muito fluida não consegue fazer um melhor aerossol dos que têm a secreção mais espessa. Então, nesse estudo, ele ainda acrescenta, então, a transmissão aérea e que isso pode variar de acordo com outras particularidades do caso índice. Fenley, já recentemente, em 2004, um americano, estuda a mesma coisa que Bates, os aerossóis, mas nesse estudo de uma forma experimental, ele pede que os pacientes tussam dentro de um aparelho que se cough, e lá ele mede a capacidade de desinfectar colocando placas dentro do aparelho e consegue ver também o mesmo achado que Bates viu, a variabilidade entre os pacientes. Eram todos pacientes virgens de tratamento, mas mesmo assim havia diferenças entre eles. Scombe, é o mais recente que estudou transmissão, ele repete o trabalho do Riley, lá de 59, com aquela enfermaria com ventilação controlada, só que usa pacientes HIV positivo. E nesse estudo ele ele confirma os achados de Riley, mas vê variabilidade entre os pacientes HIV positivos. Bom, aqui de uma forma esquemática, para ficar um pouco mais fácil de entender, o doente, então, caso índice, elimina as partículas infectantes, as amarelinhas aqui representadas são levitantes com grupo de bacilos. Essas sofrem ação dos raios solares, dos raios solares do infravermelho e do ultravioleta, que matam os bacilos. Não matam todos, mas matam a grande maioria. Os que se ressecam são os que justamente formam o núcleo de Wells, que são aquelas partículas que ficam pequenas, de 1 a 5 micras, contendo 1 a 2 bacilos dentro, viáveis. Essas são as partículas infectantes de Wells. As azuis estão aqui representadas, são as que vão se depositar no solo. Bom, então, a partir de um caso índice, um contato aspira as partículas infectantes, mas ainda temos um outro sistema de defesa natural, que seria a eliminação dos grumos pelo nosso sistema mucociliar. Tanto bacilos infectantes quanto alguns amarelinhos, porque nem todos conseguem morrer com a ação do sol. Então, aqui as partículas, os núcleos de Wells, as partículas realmente infectantes, estão representadas em rosa. Só elas seriam capazes, então, de chegar ao alvéolo e iniciar a infecção. Aqui o alvéolo representado pequenininho e ele esquematizado de forma maior para vocês entenderem. Bom,
aprendemos um pouquinho sobre a transmissão, recordamos, fica bem então documentado que a transmissão da doença é aérea. Esqueça-se o conceito antigo de outras formas de transmissão, como Thaledes, fontes no geral. Uma vez, então, entramos em contato com o bacilo, o que pode acontecer conosco? Uma imediata eliminação do bacilo, entrarmos num estágio de infecção latente, que é o objetivo da aula, estudar o tratamento da infecção latente. Aqui, mais ou menos de 30% a 33% entram após o contato, ficam com a infecção latente. Apenas 10% vão progredir para a doença durante toda a vida, isso considerando um imunocompetente. É lógico que vamos ver mais adiante situações em que vão modificar essa situação. Bom, falando dos fenômenos da patogenia, de uma forma bem resumida, o que acontece com aquele bacilo infectante, com aquele núcleo de Wells que se nidou lá no alvéolo? Primeiramente, acontece uma reação inflamatória inespecífica, proliferação bacilar inicial, fagostose e sinalização. Nessa fase, desse primeiro contato, desses primeiros fenômenos, o PPD é não reator. Em seguida, ocorre a produção de citocinas e quimiocina, destacando-se a IL-12 e a IL-18, que ativam os linfócitos T. Especialmente, eu coloquei aqui em vermelho para destacar o CD4. Aqui, para lembrar dos pacientes co-infectados, que não vão ter essa defesa e vão precisar fazer uso do tratamento da infecção latente. É uma população muito especial dentro do grupo que será escolhido para quem trata e quem não trata a infecção latente. Os quais passam a produzir, então, esses linfócitos T interferon gama, que por sua vez age sobre os macrófagos, aumentando a fagostose e a liberação de TNF-alfa. Aqui eu novamente coloquei em vermelho para lembrar, mais à frente, quando eu falar das indicações dos pacientes que estão em uso de anti-TNF-alfa. Hoje em dia a gente vê aí as indicações cada vez mais sendo ampliadas, temos os pacientes com artrite reumatoide, todos da reumatologia, com doença inflamatória intestinal e algumas outras indicações. Esses pacientes, então, ficam totalmente sem proteção, porque eles estão sem o TNF-alfa, que é uma citocina muito importante na formação do granuloma. Aqui, desde o momento da nidação até esse ponto aqui, nós gastamos em torno de 8 semanas. Aqui, o PPD, se nós aplicarmos o PPD, já pode acontecer a viragem tuberculínica. Essas duas citocinas são cruciais, como eu já falei, na formação do granuloma. Dessa forma, o bacilo entra em latência. É o que nós chamamos de tuberculose infecção, que a grande maioria dos colegas, dos profissionais de saúde, ficam na dúvida quando se fala em tuberculose infecção e tuberculose doença. Bom, tuberculose latente ou tuberculose infecção são sinônimos. Aqui o PPD será reator e ele vai permanecer reator. Uma vez reator, sempre reator. Não haver necessidade de se avaliar novamente. Bom, nós então entendemos como ocorre a transmissão da doença e que fatores estariam então relacionados à transmissão dessa doença. Nós temos dois polos, o caso índice e o contato. Um que vai contaminar o outro. O contágio vai acontecer de um para o outro. Bom, de que depende, então, que fatores são esses relacionados à transmissão? Primeiro, a contagiosidade do caso índice. O quão esse caso índice é capaz de infectar o contato? O grau de exposição do contato e o grau de suscetibilidade do contato. Bom, então vamos aqui tratar dos fatores relacionados ao caso índice na transmissão. O principal deles é a carga bacilar. O primeiro estudo que eu ponho aqui é o de um importantíssimo e muito lindo, o Canetti, um patologista que em 55 ele estuda em necrópsia pacientes, pulmões com áreas, fazendo cultura quantitativa de áreas com necrose e áreas sem necrose. Então as culturas da área onde tinha cavidade com necrose, culturas da parede, eram muito maiores, tinha muito mais bacilo ali do que áreas sem necrose. Então, começa por aí esse entendimento de que a carga bacilar influenciaria na transmissão. Esse segundo estudo é um estudo clínico, mas também avaliando carga bacilar. E esse terceiro estudo está aqui, é um colega, o Moisés Palácio, aqui no Núcleo de Doenças Infecciosas, um estudo bem recente, 2007, um estudo de laboratório comparando por cultura quantitativa pacientes cavitários, extensão de doença e pacientes não cavitários.
ele e colaboradores demonstraram que não só a presença de cavidade está associada a alta carga bacilar, mas também a extensão da doença. Isso foi muito importante no entendimento de várias situações dentro da transmissão da doença. O segundo deles seria a virulência do bacilo. Hoje, vários trabalhos já demonstram que existem cepas mais virulentas, que podem transmitir mais, infectar mais, ou podem levar ao maior adoecimento. Né? Hoje, a cepa aí top, que mete medo, é a cepa de Beijing, que ela está muito relacionada, é uma cepa que tem mais resistência, que induz a mais resistência e que está relacionada à tuberculose extrapulmonar. Bom, eu falei de cultura porque eu queria começar com um estudo mais antigo, o Canetic, 55, mas o estado baciloscópio do escarro é uma coisa muito bem definida. Tanto é que o Ministério da Saúde, por várias vezes, fala: pacientes, prioritariamente, devemos examinar os contatos de bacilíferos. Não é à toa, tem vários estudos, e grandes estudos, começa com esse americano em 54, demonstrando que os bacilíferos infectam mais do que os não bacilíferos. O segundo é um estudo canadense que demonstra que com um N muito maior, um N chegando a quase a 20 mil, demonstra que quem é bacilífero transmite mais. Esse é o grande problema, que é o que nós temos que investir muito no diagnóstico, para tratamento, para cortar a transmissão da doença e a cadeia dela. Bom, aqui nós temos a capacidade, pulando a frequência da tosse, temos a capacidade de produzir aerossóis, que eu já falei lá na frente. Então, isso é uma coisa peculiar do caso índice. Vão ter pacientes melhor aerossolizadores e melhor transmissores do que outros. Os outros dois, a frequência da tosse e o tempo de doença, são variáveis difíceis de serem medidas. Esse estudo aqui do London, em 69, teve um N muito pequeno, mostrou que quem tossia mais, transmitia mais. Mas é uma coisa muito difícil. Imagina uma variável dessa, quem vai ficar contando, ou vai conseguir colocar um monitor para ver movimento torácico? Como medir isso? Mas é óbvio que, se você tem bacilo lá dentro e tossiu mais vezes que o outro, você vai transmitir mais. O último, o tempo de doença, está bem determinado. Nesses dois estudos aqui, eles usaram o tempo de tosse para definir tempo de doença. Imagina como essa variável é difícil. Se você pega um paciente desses nossos aí, ou velhinhos, né, que não consegue determinar, ou os nossos usuários os nossos UDIs, que não tem muita noção de tempo, espaço, de quase nada, quando você pergunta para eles quanto tempo você se sente doente, eles não conseguem determinar isso. Mas esses dois estudos, usando o tempo de tosse como um marcador de tempo de doença, conseguiram demonstrar que quanto maior o tempo de doença, usando tosse como marcador, maior transmissão. Bom, agora passamos então ao contato. Nós temos o caso índice, com todas as suas variáveis que influenciariam na transmissão, e agora o contato. A proximidade do caso índice. Esse primeiro estudo é um estudo americano, Rose e colaboradores, que demonstrou que contatos intradomiciliares estão mais susceptíveis a se infectar do que os extradomiciliares. O segundo foi um feito mais recente, em 2003, em Uganda, na África, onde também demonstrou a mesma coisa, essa coisa da proximidade do caso índice. A superpopulação domiciliar, aqui exemplificada aí com essa figura de fundo aí da favela de Rocinha, nós não estamos muito diferente disso. Em estudos aqui de campo, você vê muito bem 8, 12 pessoas convivendo em 2 cômodos. E isso já está muito bem determinado, porque nós vamos precisar ali de aeração, né, de ventilação, de sol, e várias pessoas numa mesma área, a transmissão vai ser melhor. A suscetibilidade genética. Isso aí também, esses estudos são estudos em gêmeos univitelinos, mostrando que existe realmente uma suscetibilidade genética para a doença. E a exposição ocupacional. Aqui estamos nós. Esse primeiro estudo é do professor Afrano Krish, lá da UFRJ, onde ele estudou os estudantes de medicina, a prevalência de infecção quando eles entram no curso de medicina é muito baixa, e depois quando eles estão na clínica, onde a grande maioria faz viragem tuberculínica e estão infectados. Os 2 próximos estudos que eu citei são estudos aqui da universidade também, da professora Etel Maciel e colaboradores. No primeiro, ela compara estudantes de enfermagem com a população em geral. A primeira, ela encontra nesse estudo uma prevalência de infecção de 10,5% na estudante de enfermagem e de 0,5% na população. O último, ela compara estudantes de
enfermagem, medicina e economia. Uma diferença grande, enfermagem em primeiro lugar, depois medicina e economia com 6% só. Vamos lá. Bom, acho que agora eu paro um pouquinho de falar de estudo, mas acho que a base científica para um assunto é fundamental. Às vezes se torna meio chato, mas a gente tem que se fundamentar. Bom, vocês vão ver que eu vou me ater muito à infecção latente entre os contatos de tuberculose, que são esses que merecem maior cuidado, maior zelo, porque são os de maior risco. O Ministério da Saúde, no último manual, ele ajudou muito definindo o que é contato, porque quando você descobre um caso índice, fica, quem é contato? Ah, fulano, que veio uma vez por semana, ou quem está lá, ou o colega de trabalho, quem é? Bom, muito cuidado, muita atenção aos contatos, né, dos interdomiciliares, mas também aos contatos de trabalho, porque nós vamos pensar em tempo de exposição. E aqui a gente conseguiu um tempo para trabalhar com ele, né? Então, seriam 200 horas para os contatos de bacilíferos, de pacientes que tivessem, então, a baciloscopia positiva. E de 400 horas para quem fosse contato de pacientes com baciloscopia negativa e apenas a cultura positiva, onde a chance de contágio seria muito menor. Bom, e o governo continua aqui, o Ministério da Saúde, pedindo prioridade aos contatos de bacilíferos. Aqui no nosso estado, nós sempre fizemos para todos os contatos de TB. Num exame de contato também nós temos que investigar a tuberculose doença dos contatos sintomáticos, na hora que você separa os sintomáticos e investiga a doença. Bom, os objetivos da avaliação dos contatos. Identificar o primeiro deles e tratar precocemente os casos de tuberculose ativa. Identificar e tratar tuberculose latente, que é o nosso assunto, e no caso da criança, tentar identificar o caso índice. A criança é paucibacilar, a criança dificilmente transmite a doença, apesar de ter estudos mostrando, através de biologia molecular, que uma criança infectou a outra numa enfermaria, com tempo e estudo de biologia molecular, mas isso aí é exceção. A regra é, a criança é vítima de um adulto bacilífero. Então nós temos, todas as vezes ao diagnosticar uma criança, tentar de qualquer forma achar esse adulto bacilífero. Bom, que instrumentos a gente usaria então na avaliação desses contatos? O primeiro deles seria a prova tuberculínica, o segundo a radiografia de tórax e uma história clínica e o exame físico. Bom, a radiografia de tórax, o Ministério da Saúde, vocês vão ver que eu vou demonstrar mais na frente um fluxograma onde ela recomenda em algumas situações, só prioriza num primeiro momento para os menores de 10 anos, que estariam com maior risco de adoecimento. Uma história clínica é fundamental, não se examina doente, não se avalia ninguém sem uma história clínica. Como é que nós vamos saber se um contato tem tuberculose, se ele é sintomático ou não, se ele tem uma comorbidade, se nós não colhemos uma boa história clínica. E um exame físico bem feito, nós estamos avaliando, nós somos médico e paciente, temos que examinar o doente. Ao examinar, nós podemos até encontrar, por exemplo, uma TB ganglionar ao palparmos um gânglio cervical. Ou vemos sinais de insuficiência hepática e o paciente nem ter sido ainda diagnosticado de insuficiência hepática e até um cirrótico que teria prioridade depois no tratamento de tuberculose latente. Bom, aqui demonstrando a prova tuberculínica, o primeiro instrumento que eu falei. Precisamos que essa prova seja aplicada por profissional treinado e reaferido pela Secretaria Estadual de Saúde. Por isso, preferencialmente, recomendamos que seja feita em serviço público. A leitura dessa prova se dá, idealmente, às 72 horas depois da aplicação. Recomenda-se que não se coce, para que não haja interferência, né, do seu prurido, da sua coçada. O que se mede é a induração. E hoje o que se interessa no resultado da prova tuberculínica caiu aquela história nossa, antiga de 0 a 4, fraco reator, de 5 a 9, não reator, reator fraco e forte reator acima de 10. O que interessa agora é o resultado. Leu-se o resultado e vamos ver o que vamos fazer com ele. E eu peço aqui que as pessoas que estão me ouvindo ou que me ouvirão, que não solicite um exame que você não sabe avaliar nem o que vai fazer com ele. Muitas das vezes nós recebemos pacientes aqui no programa de tuberculose,
apavorados, porque todo ano está fazendo a prova tuberculínica, porque aumentou de 10 para 12 milímetros, acha que está doente, que vai morrer de tuberculose. Então, existe desinformação por parte da população, com toda razão, mas da parte médica nossa, nós não podemos falhar, não. Bom, esses dados são do Ministério da Saúde, me perdoe que eu não coloquei a fonte aqui. Isso está no último manual do Ministério. E muito interessante. Vamos avaliar aqui o risco de adoecimento por tuberculose. Por faixa etária, menores de 1 ano, 40%. Esse dado é alarmante. Então, não se pode admitir que uma criança, no primeiro ano de vida, não seja examinada como contato. Aqui nós temos um risco alto de meningite por tuberculose, de doença disseminada, de crianças com sequelas neurológicas graves, risco de óbito. Então, 40% é muito. De 1 a 5 anos e idosos, quer dizer, os extremos de faixa etária aqui, 25%. Também muito cuidado com essa faixa etária. Adolescentes, 15%. E adultos, 5%. Bom. Então, como eu falei que ia mostrar um fluxograma para vocês, aqui vai ficar um pouquinho difícil de vocês entenderem. Tentem me acompanhar, porque como não é uma aula, eu posso sinalizar onde eu estou, eu vou tentar com minhas palavras que vocês entendam. Bom, aqui são crianças menores de 10 anos, que são contatos de tuberculose. Então, primeiramente, uma consulta. Olhando para o lado direito da tela, não, esquerdo da tela, de frente da tela ao lado esquerdo. Então, uma criança assintomática, já com a radiografia de tórax e a prova tuberculínica na mão. Se a radiografia de tórax estiver normal, você vai... A prova tuberculínica com critério de infecção latente, vocês vejam que tem 2 asteriscos e olhando no canto direito você tem o que significa isso. Então, um ponto de corte de prova tuberculínica maior ou igual a 5 milímetros em crianças não vacinadas com BCG, ou vacinadas há mais de 2 anos, ou portadora de condição imunossupressora, ou maior ou igual a 10 milímetros em crianças vacinadas com BCG há menos de 2 anos. Aqui está uma grande mudança do último manual para o penúltimo. O ponto de corte aqui diminuiu de 10 para 5 na primeira situação, diminuiu 5 milímetros. Na segunda situação era 15 milímetros, abaixou para 10. Então está muito ampliada a indicação de tratamento de infecção latente. Isso aqui criou um certo problema para a gente, porque, por um lado, muito bom que as crianças já saem da maternidade vacinadas, mas quando a gente tem, por exemplo, a BCG-IT, a gente não tem muito o que fazer, porque já está vacinada, temos só que observar. E sabendo, então, passando desse pressuposto de que todo capixabinha está vacinado na maternidade, nós vamos considerar até 2 anos um ponto de corte, se ele for a menos de 2 anos, 10 milímetros, porque até essa faixa etária, existe influência do BCG sobre o resultado da prova tuberculínica. Deu para entender? Se tiver vacinado há mais de 2 anos, o BCG não mais influencia sobre o resultado da prova tuberculínica. Então, voltando então para o nosso quadro, o paciente, então, vamos voltar lá em cima. Criança de menos de 10 anos, consultada, assintomática, com raio-x e prova tuberculínica, com raio-x normal, com prova tuberculínica com critério para tratar. Então, com um PPD maior ou igual a 5. Nós vamos tratar a infecção latente. A criança não tem nada, mas tem um PPD de 5 milímetros, ela já tem um BCG aplicado há mais de 2 anos, nós vamos tratar. O raio-x de tórax é normal, mas eu estou com a prova tuberculínica sem critério para tratar a infecção latente. O que eu vou fazer? Posso imaginar que essa criança não teve tempo ainda para fazer uma reação imunológica e positivar esse PPD. Então, a gente repete o PPD em 8 semanas. Lembra que quando eu mostrei em patogenia, eu falei que isso gastava em torno de 8 semanas? Por isso, a prova tuberculínica tem que ser repetida aqui. Se houve conversão, o que seria conversão? Se houve um incremento no resultado, mais do que 10 milímetros em relação ao primeiro PPD, houve conversão. Então, aqui, nós teríamos indicação de tratar a infecção latente. Se não houve conversão, vamos observar essa criança com orientação, com explicação sobre a doença, com educação em saúde. Bom, vamos então para a mesma criança abaixo de 10 anos, consultada, assintomática, mas com raio-x suspeito. Epa, vamos parar aí. Criança com raio-x suspeito, aqui não é
o objetivo da aula eu falar sobre o tratamento de tuberculose, mas existe um score, como vocês estão vendo nesse quadro aqui, destacado em preto, no canto direito. Nós vamos... Esse é um quadro de pontuação no capítulo 4 do último manual do Ministério, mostrando como, por um score, tratar crianças com raio-x suspeito. Bom, raio-x suspeito, então a gente prossegue a investigação e se realmente for tuberculose, nós vamos tratar. E se não for tuberculose, conforme o resultado da prova tuberculínica, nós vamos, entra na outra situação, nós vamos tratar a infecção latente. Bom, aí já estamos do lado direito. É a criança de 10 anos, consultada e sintomática. Nós vamos investigar. Aí vamos, do mesmo jeito, investigar dentro da sua realidade. Se você tem condições de fazer um lavado gástrico ou até mesmo de uma broncoscopia, vamos investigar. Senão vamos usar o score do professor Clemens, que está nesse manual no capítulo 4. Bom, investigamos TB e tuberculose. Vamos tratar. Foi excluída tuberculose, vamos ver que alteração é aquela radiológica que está se persistindo ali. Espero que vocês tenham conseguido entender, porque aqui sem um apontador fica complicado. Bom, aqui parece igual, mas não é. São os adolescentes, eles consideram aqui um ponto de corte de 10 anos, né, apesar da adolescência não começar aos 10 anos, maior que 10 anos e adultos. Começamos com uma consulta, então com história clínica, exame físico, paciente assintomático, prova tuberculínica. Com prova tuberculínica maior que 5, aí sim se faz radiografia de tórax. A nossa rotina no Espírito Santo é oferecer radiografia de tórax para todos, desde um primeiro momento. Aqui, sempre quando a gente vê essas recomendações de manuais do Ministério da Saúde para qualquer que seja a doença, temos que enxergar com um espírito crítico. Os manuais são feitos para um país de dimensões continentais. Nós estamos aqui no Espírito Santo muito pequenininho, mas temos pacientes e médicos e doentes a 8, 10 horas de barco de Manaus. Então, lá, com muita dificuldade, talvez conseguiríamos fazer uma prova tuberculínica. Então, se a prova tuberculínica for maior que 5, radiográfica só assim. Se for suspeito, prossegue a investigação para tuberculose. Como prosseguir não é o objetivo da aula, mas aí é uma criança maior, é um adulto, nós vamos pedir escarro e vamos ver se ele está infectado, está doente ou não. A radiografia de tórax está normal, mas está com o EPD maior ou igual a 5 milímetros. Nós vamos tratar a infecção latente. Então, terminamos com essa primeira coluna, onde nós temos o adolescente maior que 10 anos, ou o adulto que está assintomático, onde nós avaliamos primeiramente a prova tuberculínica. De um lado, os maiores que 5, que eu acabei de falar, e agora eu vou meter os menores que 5 milímetros. Como eu já fiz anteriormente, no slide anterior, os que têm prova tuberculínica menor que 5 deverão repetir a sua prova tuberculínica em outras semanas, para tentar detectar a conversão da prova. Se continua menor que 5, é um paciente não infectado, é um contato não infectado. Nós vamos dar alta e vamos orientar. Se houve conversão, nós vamos radiografar aqui. Se o raio-x está suspeito, vamos ver se não tem tuberculose doença. Se o raio-x está normal, vamos tratar a infecção latente. E aqui vocês vendo que é uma das indicações de se tratar a infecção latente, então é conversão da prova tuberculínica em contato de paciente com tuberculose. Bom, terminando o quadro, o fluxograma, então, vamos para os pacientes sintomáticos. É lógico que todos sintomáticos temos que investigar a doença. Se é TB, trata TB. Se for excluído TB, vamos ver outra coisa. Muitas das vezes nos surpreendemos na avaliação de contatos, encontramos uma neoplasia captada e achamos que é TB e é outra coisa, ou é um paracoco, no meio de... Às vezes você vê coisas, ou uma neoplasia em fase inicial. Por isso que nós consideramos, se temos facilidade por radiografia, vai ser feita essa radiografia. Bom, o tratamento da infecção latente, então eu terminei de falar para vocês agora a situação não mais importante, mas a mais comum, é a indicação do tratamento da infecção latente por tuberculose nos contatos de tuberculose. Agora aqui, a partir de agora, haverá um mix entre os pacientes que são contatos e as demais indicações para tratamento de ILTB. A indicação do tratamento dependerá da idade, como a gente já viu anteriormente, do risco de adoecimento e do resultado da prova tuberculínica. Bom, esse slide é do Ministério da Saúde, do manejo de tuberculose, o último também, que a gente tem usado em treinamentos. Bom, considerando o risco alto,
E a prova tuberculínica? Bom, em qualquer idade, não se tenha dúvida, se o risco é alto, que risco alto seria esse? Paciente HIV, AIDS, com prova tuberculínica maior que 5. Lembra lá atrás, quando eu falei do linfócito CD4, que eles estão sem produção, eles não conseguem formar o granuloma ou desfazem o granuloma já feito e reativam a doença. Os transplantados em terapia imunossupressora, o uso de inibidores do anti-TNF-alfa, inibidores do TNF-alfa, ou seja, os anti-TNF-alfa. Eu já falei também, quando eu destaquei lá atrás, já reforçando essas duas indicações, o co-infectado, fora os contágios de TB, e esses pacientes que estão usando anti-TNF-alfa, é o grosso nosso. Alterações radiológicas fibróticas, então eu estou na primeira coluna, prova tuberculínica maior ou igual a 5, tá? Alterações radiológicas fibróticas sugestivas de sequela de tuberculose. Bom, que situação, que exemplo a gente poderia dar aqui? Vamos pensar num paciente que descobriu que está com neoplasia e vai fazer quimioterapia. Bom, está com PPD maior ou igual a 5 e tem alteração fibrótica sugestiva de sequela, que muitas das vezes nós temos contato com a doença e dominamos a doença lá no passado e ficamos com uma sequela sem saber que tivemos. Conseguimos conter a doença. Bom, esse paciente, na hora que ele entrar em quimioterapia, ele pode abrir a doença, então ele está indicado tratar a infecção latente. Contatos adultos, aí que eu vou repetir um pouquinho daquele fluxograma anterior, como eu falei, agora estão misturadas as indicações. Contatos adultos e contatos menores de 10 anos, não vacinados com BCG ou vacinados há mais de 2 anos, o ponto de corte então seriam 5 milímetros. E os indígenas pela maior suscetibilidade. Bom, segunda coluna, considerando então risco alto, prova tuberculínica maior ou igual a 10. Pacientes com silicose, agora já bem definido nesse último manual. Insuficiência renal em diálise, neoplasia de cabeça e pescoço, contato menores de 10 anos, vacinados com BCG a menos de 2 anos. Então aqui talvez fique mais fácil de entender. Está bem separado, está maior também o quadro. Os vacinados a menos de 2 anos, eles sofreriam interferência, o BCG interferiria no resultado da prova tuberculínica. Por isso, o ponto de corte passa para 10 e não 5. Os vacinados a mais de 2 anos não sofreriam mais a influência, então poderia se considerar 5 milímetros como ponto de corte. E a última coluna seria conversão. Como eu expliquei para vocês, vou repetir agora para que fique bem entendido. Está embaixo nessa linha azul aí. Conversão da prova tuberculínica seria uma segunda prova com incremento de 10 milímetros em relação à primeira prova. Bom, a primeira prova eu me deram o resultado de 3 milímetros. Segunda prova com 14 milímetros, 13 para cima, houve uma conversão. Em que situações essa conversão é importante? No profissional de saúde, no profissional de laboratório de micobactéria, no trabalhador de sistema prisional, nos trabalhadores de instituições de longa permanência, como os asilos, albergues. Essas são situações onde que a gente considera com risco alto. O que eu teria mais para falar? Então, vamos lá. Aqui, pacientes com risco moderado e baixo. Prova tuberculínica maior ou igual a 5 e prova tuberculínica maior ou igual a 10. Bom, se vocês verem o risco moderado e baixo, quer dizer, na verdade, deveria se trocar o quadro para qualquer idade, né? Porque maior que 65 e menor que 65, qualquer cristão está, né? Maior ou igual a 5, com o uso de corticosteroide aqui definido um pouco diferente do que era anteriormente, mas gravem 15 miligramas de prednisona por mais de um mês. Isso é imunossupressão, a ser considerada para se tratar infecção latente por tuberculose. O diabético, com mais que 10 milímetros, deveria fazer o tratamento da infecção latente de tuberculose, independente dele ser contato, porque se ele for contato, adulto, ele vai ter o ponto de corte dele baixado para 5 milímetros. Então aqui é o diabético que não sabe se teve contato, lógico que teve, porque está com PPD maior que 10, mas não sabe quando ele teve esse contato, porque um PPD não quer dizer que foi... Quando foi? Você só tem um resultado. Se foi quando você era criança, ou naquele momento, naquele contato, durante a residência, não vai saber. Bom, essa segunda situação também aqui ficou até um pouco engraçada. Porque baixo peso, menor que 85% do peso ideal, eu acho que tem um erro aqui também. Provavelmente eles deveriam querer dizer menos de 15% do peso ideal, porque menos de 85% do peso ideal não dá nem para aplicar a prova tuberculínica, né? Tabagistas
que fumam um maço por dia, isso é novidade, tá? O tabagismo está associado à tuberculose. E se você pegar todo tabagista com prova tuberculínica maior que 10, quer dizer, 1/3 da população já tem essa prova tuberculínica reatora maior que 10. E tabagista temos aos montes, né? Só aqui a indicação está ampliadésima, é melhor parar de fumar do que usar 6 meses de isoniazida. Uma calcificação isolada, sem fibrose na radiografia. É a se considerar pelo médico que está cuidando do caso. Com prova tuberculínica maior ou igual a 10 milímetros. Bom, aqui é onde todo treinamento surge muita dúvida. Todo mundo quer livrar ele, né? Então, vamos lá, o profissional de saúde no exame admissional. Isso aqui é o que seria ideal. Fazer uma prova tuberculínica e temos 2 colunas. Vou falar da mais simples primeiro. Ele já tem de cara uma prova tuberculínica maior que 10 milímetros. Eu vou descartar a doença, vou radiografar e orientar a não repetir essa prova tuberculínica. Pelo amor de Deus, porque a gente manda recado para o colega, profissional de medicina do trabalho, não precisa mais, e está todo ano esse povo fazendo prova tuberculínica e apavorando com os resultados. Achando que estão doentes porque aumentou de 10 para 15, de 10 para 12. Uma vez reator, sempre reator. Esquece, só orienta que, se em algum momento entrar em imunossupressão na vida, vai ter que fazer o tratamento da infecção latente. Se descobrir qual é infectado pelo HIV, se descobrir diabético, imunossupressão qualquer que seja ela, né? Vou precisar, estou com doença inflamatória intestinal, vou ter que usar anti-TNF, estou com uma outra da reumato, vou usar anti-TNF, tenho PPD de 10, eu vou ter que realmente tratar aqui. Senão, não tem que fazer nada. E vamos para o lado de cá, então, para a esquerda. Prova tuberculínica menor que 10. Bom, de modo bem grosseiro, nós vamos repetir, explicando o que é efeito booster. Repetir a prova tuberculínica em 1 a 3 semanas. Bom, o que é efeito booster? Suponhamos aqui nessa situação que você está com PPD menor que 10, porque ele estava adormecido, seu sistema imune estava meio adormecido. Então, promove-se uma estimulada com uma nova prova tuberculínica num período menor, entre 1 e 3 semanas. Se você caracteriza se aquilo ali realmente é reator, aí pronto, orienta a não repetir a prova tuberculínica e não vai ter que investigar nem nada. Bom, se ela for menor que 10, eu vou ter que repetir anualmente, porque aí eles colocam que para o profissional de saúde que atua em locais de risco. Aqui, cada caso é um caso, a gente vai ter que ser avaliado a cada profissional de saúde. Bom, e vamos... Por que isso? Porque tem que repetir a cada 12 meses, para que a gente tenha um marco da viragem tuberculínica. Se eu tenho... O risco de adoecimento ele está maior quanto mais próximo da infecção. Se você tem... no primeiro ano ele é maior, no segundo ano ele diminui e depois ele se dilui. O risco nosso de adoecimento por tuberculose é de 10% ao longo da nossa vida. Do HIV, esqueci de falar quando eu coloquei nas indicações, ele é de 10% a cada ano. Então, há de se ter muito carinho com essa população, porque nós temos um risco, nós imunocompetentes, né? 10% ao ano, ao longo de toda a vida, e o outro tem 10% a cada ano, temos que ter muita atenção com esses pacientes. Bom, o que mudou? Pessoas vivendo com HIV/AIDS, contatos de pacientes bacilíferos, após excluir tuberculose ativa, deverão tratar a infecção latente, independente do resultado da prova tuberculínica. Aqui dá dó, porque às vezes ele tem situações em que ele acabou de fazer um esquema de 6 meses, mas depois ele interna por um outro motivo, quando vai ver, tinha um paciente que estava sintomático, que não isolaram, na enfermaria e descobre que ele teve contato com um paciente HIV, um bacilífero, ele vai ter que reiniciar o tratamento. Então, a única condição que já está bem definida, que tem que fazer vários tratamentos de infecção latente, é para o paciente HIV/AIDS. Nas demais situações, não tem definição ainda para isso. Lógico que no futuro vai chegar a um novo consenso para isso. Bom, a prova tuberculínica é para os assintomáticos, porque antigamente não só se fazia para os sintomáticos, avaliação de contatos. Isso para redução de tudo, né? De trabalho, para tentar cortar a cadeia, descobrir fazer um exame mais sucinto. Agora, sempre fizemos para todos.
O ponto de corte, essa foi a maior mudança, o ponto de corte de 10 para 5 milímetros. Bom, o que nós aqui no Espírito Santo resolvemos fazer? Quando a gente viu esse manual, assustou meio mundo. Reunimos aqui no CAN todos os profissionais que trabalham com tuberculose, na região metropolitana pelo menos, para discutir o que nós faríamos, porque quando a gente pensa que a gente vai mudar de 10 para 5 milímetros, nós vamos ter que quase que colocar a isoniazida na caixa d'água, né? Porque vai ser muita gente. Nós optamos, então, por fazer isso como um projeto de piloto em Vitória e na Serra, por 2 anos, e aí nós vamos ver. A gente teve muito medo, será que esses pacientes não vão abandonar, nós vamos aumentar depois a resistência à isoniazida, é uma droga muito fácil de desenvolver resistência. O que vai acontecer com esses pacientes? Nossos cirróticos vão conseguir tomar essa isoniazida, vão parar de beber para tomar isoniazida? O que vai acontecer? Então fizemos esse piloto, então vamos terminar agora no final do ano e reavaliaremos provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem para ver se vamos expandir isso para todo o estado e para os demais municípios. O que aconteceu, né? Vitória, eu já fiz uma visita a eles estão com um livro de tratamento de infecção latente, um registro muito bom, parece que as coisas estão andando bem. No Centro de Saúde de Vitória com o Dr. Roberto e na Unidade de Saúde de Maruípe com a doutora Keila e a doutora Carla. E vamos ver com Sandra, falta visitar a Sandra, que é pediatra e faz esse trabalho na Serra. Bom, o que mudou também foi o tempo de tratamento da isoniazida. Anteriormente, nós fazíamos assim 6 meses de isoniazida. Agora foi liberado que a gente pode contar em dose. Nós precisamos de 180 doses. Bom, eu mesma, até pouco tempo, estava tratando uma usuária de crack e a mãe vinha junto e me somava, que ela sumia 2, 3 dias, aí a gente ia diminuindo para chegar nos 180 doses que eu precisava, que ela é co-infectada e usuária de crack. Bom, mas também não podemos ultrapassar 3 meses a esses 6 meses. Então vão ficar, não podemos passar de 9 meses. Se a 180 doses tem que ser dada em no máximo 9 meses. Alguns estudos, alguns países estão fazendo, porque idealmente seriam 9 meses, 270 doses. O Brasil optou por esses 6 meses, no mínimo, e contando em doses 180 doses, e não ultrapassando 3 meses a proposta inicial de 6 meses. O que usar? Isoniazida, 300 mg dias. Lembrando que a apresentação é de 100 mg, então 3 comprimidos. Crianças com a dose de 5 mg por quilo dia, mas também não ultrapassando os 300 mg, que hoje nós temos muita obesidade infantil, muitas das vezes a gente vai chegar em doses aí próximas do adulto ou maiores. E lembrando que a gente pode ajustar, comprimido é de 100 mg. Como é que a gente vai fazer esse povo manipular a droga na dose exata? Então essa dose, bom senso, pode variar de 5 a 10. Até o último consenso a gente usava 10 mg por quilo dia. A criança faz pouco evento adverso. Então nós podemos fazer, por exemplo, para uma criança de 8 quilos, nós não vamos mandar manipular essa droga, nós vamos dar 100 mg. Né? Acho que é muito mais lógico para a coisa aproximar sempre, para menos ou para mais, do que mandar manipular. Lembrando os eventos adversos, a neuropatia periférica é bem temida, então lembrando dos diabetes que já vêm com essa história, ou de outros doentes neurológicos que possam ter. Lembrando da ação da isoniazida no sistema nervoso central, né, até suicídio, a gente pode ter surtos psicóticos, insônias. E por último, as situações especiais devem ser definidas pelo Centro de Referência para Tuberculose, que funciona aqui em parceria com funciona no CAN, mas em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Bom, exemplificando aqui uma situação especial. Recentemente, nós tivemos uma paciente lúpica que abriu o quadro de lúpus com psicose. E contato do pai, ela era contato do pai com tuberculose bacilífera, e ainda resistente. O que fazer para essa paciente, então? Jamais usar isoniazida, né? Ela já com surto psicótico, a opção foi rifampicina. Então, por isso, essas situações especiais devem ser conduzidas pelo centro de referência. Muitas das vezes, nós mesmos não sabemos naquele momento o que fazer, pedimos auxílio, né, aos demais experts do país e chegamos, né, a um consenso de como conduzir aquele caso. Bom, acho que eu cheguei ao final. Aqui, mostrando a vocês o CAN, né, que todo mundo conhece, onde a gente está agora. E lembrando que o CAN foi
inicialmente inaugurado como um sanatório Getúlio Vargas para tuberculose. Muitas pessoas não sabem disso. Hoje em dia, nós estamos quase voltando à era do sanatório. Não é motivo da aula, mas só para ver a importância de se tratar uma infecção latente, prevenindo então que nós tenhamos um novo caso bacilífero, né, dessa forma, um outro doente para poder manter a cadeia de transmissão da doença, e lembrando que o aumento de resistência no país chega a... Nós temos resistência, multiresistência, poliresistência, monoresistência, e está chegando até para nós, já não temos confirmado, temos 2 casos bem próximos do XDR, que seriam os extremamente resistentes a drogas com tratamento com muito mau prognóstico. Então, nós não queremos que chegamos a isso. Voltando ao sanatório aqui, por isso que eu falei que nós vamos precisar que sejam reabertos alguns sanatórios, porque alguns desses pacientes realmente terão que ter seu tratamento em sanatórios. Nós temos pacientes difíceis de lidar, os pacientes, principalmente os usuários de droga, né? O crack está aí com uma epidemia, a gente fica impotente, né, em várias situações. Temos pacientes aí com tuberculose extremamente resistente, não extremamente, mas faltando um passo de ser extremamente resistente, aí, por usar drogas, solto, frequentando em todos os níveis, né, frequentando as boates, frequentando lugares da high society, lembrando que da ventilação, né, dos lugares onde você pode se contaminar, nós temos aí os shopping centers, igrejas, os ônibus. Então, variando com a sua condição social, você pode estar exposto de uma forma ou de outra. Eu queria agradecer a quem me ouviu, estou à disposição. Eu vou falar agora meu e-mail, porque está no meu currículo lá. Se vocês tiverem acesso, pode olhar, que tem meu currículo lá. Mas no meu currículo tem o e-mail. lucilia@ndi, núcleo de doenças infecciosas.ufs.br, ou no site da tuberculose da Secretaria de Saúde. Também eu vou atender vocês por lá. Meu telefone é 99796233. Também está no meu currículo Lattes. Podem acessar, que vocês terão. Estou disponível para responder. E agradeço a você, paciência. Lucília, pela palestra ministrada, super bem instruída, baseada na literatura científica. Eu acho isso importante, sim, né? Então, acho que foi chato, muito mas válida, é muito proveitosa. E agradecer também a presença da doutora Melissa, aqui também com a gente, chegou um pouquinho depois, mas ela esteve durante toda a webconferência. Essa é minha irmã, veio para responder os chats e para me dar apoio moral. Podemos finalizar? Então, a doutora Lucília deixou aí os contatos, né? Se depois surgir alguma pergunta, alguma consideração, pode enviar por e-mail, né? Procure no currículo Lattes com o meu nome, que então, agradeço tem a presença de todos e tenham uma boa tarde.